Queridos padres, Adler Trindade, Padre Tiago, querido diácono Augusto, que assiste o altar, queridos irmãos e irmãs, queridos Júnior e Thaís. Hoje nós estamos reunidos para um momento muito especial da vida destes nossos irmãos. A comunidade se alegra quando os membros discernem, acolhem o chamado de Deus, respondem a esse chamado, para assim fecundar o carisma através do seu estado de vida. Hoje nós estamos reunidos para celebrar esse momento muito importante da vida deles. Gostaria de iniciar esse momento recordando uma história que o Christopher West, talvez alguns aqui conheçam. Ele comentou que ele escutou uma história sobre um dia após o matrimônio dos pais da sua esposa. E ele escutou um testemunho belíssimo, onde contavam a ele que após o matrimônio e a noite de núpcias, um dia após, o seu sogro e a sua sogra estavam na igreja, participando da Eucaristia, e no momento da comunhão, o seu esposo, depois que comungou, ele começou a chorar copiosamente. Começou a chorar muito. E a sua esposa perguntou por que ele estava chorando tanto. E ele disse para a sua esposa: porque agora eu consigo compreender as palavras de Jesus que diz: isto é o meu corpo dado a vós. Esse testemunho ilustra muito bem o que nós estamos vivenciando nesta noite. Nós sabemos que o matrimônio é uma grande profecia para o mundo, principalmente nos dias atuais, onde as pessoas perdem o senso dessa grande graça, desse sinal visível de uma realidade invisível. Jesus, quando entrega a sua vida na cruz, Jesus, ele desposa a sua igreja. Jesus dará vida pela igreja. E Jesus ensina que o esposo precisa dar a vida pela esposa, comprometer a vida pela vida da sua esposa. Esse deve ser o ato do esposo quando se une à sua esposa. Eu me comprometo para dar a minha vida. Ambos precisam ter essa consciência. Eu me comprometo para entregar tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu sou. Porque eu recebi da parte de Deus algo que a Ele pertence. Nós sabemos que a nossa vida é propriedade de Deus em primeiro lugar. E Deus, por uma eleição, Ele nos deu a uma outra pessoa que também é sua propriedade, para que nós possamos, vivendo de acordo com a vontade de Deus, vivendo de modo particular, assumindo o compromisso diante do altar. Vocês sabem muito bem que o sacerdote, nesta celebração, é apenas uma testemunha qualificada. Poderia ser um diácono presidindo essa celebração, essa cerimônia, porque os ministros do matrimônio são eles, que diante do altar se comprometem com Deus. Em primeiro lugar, se comprometem com Deus de ir até o fim, de comprometer a vida com o outro e de santificar o outro. Vocês precisam ter essa consciência muito forte na vida matrimonial. Eu tive uma grande graça, na verdade, eu fiquei muito surpreso até, porque quando eu fiquei sabendo não sei se foi do noivado, do matrimônio da Thaís,
da data, ela mandou uma mensagem para mim, e eu assim disse: olha, se eu morasse perto, acredito que eu não vou poder ir para o seu matrimônio, porque você está fora do Brasil. Mas se eu morasse perto, gostaria de participar do seu matrimônio. E ela disse: padre, na verdade eu estou fazendo esse contato com o senhor para pedir que o senhor presida o meu matrimônio. Eu fiquei muito lisonjeado com o convite, porque realmente a Thaís foi uma presença no ano de discipulado dela, uma filha espiritual que Deus me deu, uma filha espiritual que Deus me deu. E esses dias de preparação, sempre conversando com ela, eu tive a oportunidade de rezar pelos dois, nós rezamos juntos, confessei os dois, e realmente eu posso testemunhar para vocês como foi bem vivido esse caminho de discernimento da vontade de Deus. Existe uma frase do Papa São João Paulo II que ele diz: aquele que não consegue ser fiel por um dia, não conseguirá ser fiel até o fim. E o caminho que esses nossos irmãos viveram ao longo deste tempo de namoro, foi um caminho de fidelidade à vontade de Deus, de fidelidade à consagração assumida diante de Deus, de fidelidade ao carisma. E como é belo a gente contemplar um coração esponsal. Todos nós precisamos ter um coração esponsal, porque na verdade todos nós fomos criados para realizar o significado esponsal do nosso corpo. O seu corpo tem um significado esponsal. O meu corpo tem um significado esponsal: ser celibatário pelo reino dos céus e testemunhar, através do meu celibato e do meu sacerdócio, que este mundo, ele é transitório, que este mundo vai passar e que eu preciso construir o eterno neste mundo. Eu preciso ser profecia neste mundo do eterno. Também o matrimônio tem essa mesma perspectiva, porque no céu, como vocês sabem, não haverá o matrimônio como nós conhecemos. Esse matrimônio tem uma missão na terra. No céu, todos nós iremos viver o verdadeiro matrimônio para o qual todos nós fomos criados. Você foi criado, você que se casou, você que é chamado ao matrimônio. Por isso que é muito importante a gente compreender isso. E sempre vai existir no coração. A Thaís vai chegar à seguinte conclusão, como você e o Júnior também, como você que é casado já chegou a esta conclusão, que na verdade, mesmo que a pessoa que você se uniu em matrimônio seja a pessoa mais virtuosa e santa, a pessoa mais, vamos dizer assim, a pessoa mais que vive de modo mais santo o matrimônio no mundo, sempre vai existir no coração dessa pessoa um vazio. E por que existe um vazio no coração de todos nós? Porque na verdade, a verdade é que Deus é o único que pode preencher o coração do homem plenamente. Nunca uma pessoa humana é capaz de preencher na totalidade o coração de alguém. A gente às vezes confunde isso, porque a gente pode pensar e fazer muitas vezes com que aquela outra pessoa que Deus nos chamou a nós nos unirmos em matrimônio, a gente pode pensar que essa pessoa, ou pode muitas vezes vê-la não como um ícone. O matrimônio é para ser um ícone, uma imagem da comunhão perfeita que existe no céu. O matrimônio não pode se tornar um ídolo. Sempre o matrimônio precisa ser um ícone que revele a comunhão de Deus para o mundo. Esse é o sentido do matrimônio.
nunca se tornar um ídolo, mas sempre ser um ícone que nos faz contemplar a comunhão perfeita que existe no céu. E é belo quando os noivos compreendem isso, os casados compreendem isso. E é belo quando os casados vivem uma rivalidade, que eu até quero convidar vocês dois a viver uma rivalidade. Padre, o senhor vai nos convidar a viver uma rivalidade? Sim, a rivalidade de quem ama mais, a rivalidade de quem se dá mais, a rivalidade de quem se compromete mais, de quem renuncia mais. É um caminho que todos os homens e mulheres precisam viver. O matrimônio, quando a gente não tem essa disposição de amar, a gente, na verdade, pode fazer com que o nosso matrimônio perca, deixe de ser, na verdade, essa beleza que é chamada a ser, essa imagem do céu que é chamado a refletir. Então, vocês são chamados a viver essa rivalidade de perder, e sempre é bom perder. Não existe matrimônio para pessoas que não são dispostas a perder. Aí eu não quero perder. Aí eu casei porque o outro precisa me fazer feliz. Já casou errado, mas você ainda tem tempo de se converter. Porque na verdade no matrimônio eu preciso estar disposto a fazer o outro feliz. E quando existe essa rivalidade na oferta, na entrega um ao outro, esse casamento vai ser maravilhoso. Esse casamento vai ser maravilhoso para os filhos, vai ser maravilhoso para a comunidade, porque um casamento onde o amor é recíproco, esse amor alarga o nosso coração e também nos faz acolher a comunidade. O nosso matrimônio é profecia para o mundo. Se o mundo está tão desfigurado, é preciso que nós, membros da comunidade, verdadeiramente assumamos o nosso estado de vida como profecia para o mundo. Abertura à vida. Muitos filhos, vocês estão se casando novos, mas é importante aí, muitos filhos, queira Deus, 5, 6 filhos. Quantos filhos? 10 filhos, que maravilha, que maravilha, e é importante a gente estar aberto à vida. Não sei se chega a tudo isso não, mas vamos pedir a Deus que abençoe para dar muitos filhos, né? Mas como é importante a abertura à vida, estar aberto à vida, acolher os filhos que Deus vai dar a vocês. Eu sou o 5º de 7 filhos da minha mãe. E eu sou muito feliz, porque quando eu vou para Salvador, eu encontro os meus irmãos, eu saio com os meus irmãos. Nunca tive, fui filho único, nunca tive muita coisa, sempre tendo que compartilhar com os meus irmãos, e isso foi uma grande bênção. Ensinou a todos nós. Existe algo que nos ensina, e se os pais não dão irmãos que já fazem parte do processo de formação, aquele filho único vai perder muito, porque vai sentir que tudo é para ele, o mundo é para ele, tudo em vista dele, e não deve ser assim. A nossa vida é sempre dom, e a convivência, os relacionamentos nos ensinam muito. Então, sejam abertos à vida, eduquem, formem na comunidade, ensinem os filhos de vocês o caminho que vocês optaram. Vocês já vivem a vida missionária, a vida comunitária, a vida missionária. É belo que tem aqui alguns irmãos, que eu não sei se estão me compreendendo, mas que vieram para participar com vocês desse momento tão feliz, que vieram do Panamá, do Equador, da Bolívia, do Chile, irmãos que conheceram eles e que vieram testemunhar esse momento de grande graça, esse momento de felicidade. Tem gente aqui também do Paraguai, que estão aqui comentando aqui. Então, uma grande alegria testemunhar a vida de vocês, testemunhar a virtude, a santidade de vocês, e acredito que vocês serão realmente uma grande profecia para a comunidade.
A primeira leitura de hoje, só queria fazer um breve comentário da primeira leitura de hoje, que é extraída do livro de Tobias, diz algo que é muito interessante. Tobias vive uma experiência maravilhosa, que é justamente reconhecer que aquela jovem que está diante dele era a mulher que ele se sentia inclinado, que Deus a chamava, sem conhecer a história de Sara, sem conhecer a história dela, os sofrimentos, as dores. Os 7 homens que se uniram, que viveram o matrimônio, mas não a possuíram, não uniu, não viveu a consumação do matrimônio. E aquele jovem tem um sentimento muito profundo no coração, sente algo muito profundo no coração. Vamos rezar. E o Papa São João Paulo II, quando fala sobre esse tema, o Papa São João Paulo II, ele fala que Tobias reconhecia Sara como irmã. E é interessante a gente compreender essa ideia, esse conceito de irmã. Lá do início do texto das Sagradas Escrituras, no livro do Gênesis, nos primeiros capítulos que falam ali de Adão e Eva. A minha irmã, o olhar que Tobias tinha de Sara era alguém a quem ele deveria devotar o amor, o respeito, a caridade. E Deus concedeu a eles, naquele dia que eles se unem em matrimônio, essa experiência maravilhosa. Eu acredito que é a experiência que Deus quer dar para vocês. A experiência de ser um casal que se respeitam, que aprendem a escutar. Um dos grandes desafios da vida matrimonial é a escuta, da vida de todos nós. Mas no matrimônio, como é necessário a gente aprender a dialogar. Tem gente que monologa no matrimônio, mas monologar não resolve. No matrimônio a gente precisa aprender a dialogar. E dialogar é dispor os ouvidos para escutar o outro na sua necessidade. Que Deus conceda esta graça a vocês. Dê a sensibilidade um ao outro, ajuste a personalidade, 2 personalidades diferentes. Que Deus ajuste para que vocês possam a cada dia testemunhar a beleza do matrimônio de vocês, na vida missionária e na vida da comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.